que você abrisse a Bíblia Sagrada essa noite, no Salmo de número 40. Salmo de número 40. Eu não sei qual é a tradução que você tem. Existem muitas traduções da Bíblia para o português, mas eu acho que a que melhor se encaixa para levar a beleza do Salmo 40 é a corrigida. Almeida Corrigida. E ela vai dizer da seguinte forma, muito poética, muito linda, ao meu ver. Esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uau! Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe, acho que se parasse aqui, só essa palavra poderia nos levar, nos alimentar, para que pudéssemos permanecer firmes e fiéis a Ele. Porque imaginar que um Deus tão grande presta atenção em mim já é algo extraordinário. Mas Ele continua dizendo coisas mais lindas, que diz o seguinte: Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Ele firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem o que se desviam para a mentira. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de ministrar a tua palavra essa noite. Eu quero clamar ao Senhor que essa palavra venha impactar primeiramente a minha vida. Sim, como uma espada de dois gumes, Pai, que ela primeiramente venha falar ao meu coração, as minhas necessidades, meus questionamentos. Mas eu não sou egoísta, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor de uma forma muito carinhosa que fale ao coração da igreja, a cada um daqueles que ouvirem essa ministração possam ser literalmente tocados pelo Senhor e possam ser ministrados e possam ser transformados, e possam ser curados e possam ser libertos em nome de Jesus, porque na tua palavra há poder. Eu quero me colocar aqui somente como um interlocutor, Pai, daquilo que o Senhor quer trazer para o seu povo. Então, eu quero pedir humildemente que me use, Pai. Eu preciso de Ti, eu declaro que eu preciso de Ti. Por mim mesmo, não há sentido de ser, não há sentido de fazer. Mas no Senhor fazemos proezas. E é por isso que eu quero clamar em nome de Jesus. Nos capacita para que possamos fazer proezas em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu queria te convidar a sentar em nome de Jesus. A mensagem dessa noite tem por título A Chave da Virada. Sim, a chave da virada. Porque eu acredito que em cima dessa premissa que nós vimos no Salmo 40, coisas grandes podem acontecer em nossas vidas. E foi muito lindo quando o salmista começa nos trazendo que eu preciso esperar no Senhor. Sabe, existem algumas coisas que o Felipe tem encomendada para mim e eu estou esperando que ele possa cumprir essas expectativas. Existem coisas que a Kátia combinou comigo e eu espero o dia para que se cumpra isso. Existem situações que o Eric conversou comigo que eu espero o dia para que isso aconteça. Sim, é importante nós entendermos que nós damos a nossa palavra com pessoas e essas pessoas ficam naquela expectativa de que ver cumprir aquilo que foi dito. Ok. Mas os homens são falhos. E por sermos falhos, nós muitas vezes prometemos algo que não cumprimos.
Então, nós temos a tendência, o quê? De nos frustrar, certo? Quantas vezes você foi frustrado pelo ser humano? Quantas vezes as pessoas falaram coisas para você e tomaram atitudes diferentes? Ou falaram, vamos para o norte. De repente, quando você olharam para ela, ela estava andando na direção centro-oeste. Você parado ali na estrada, de frente para o norte, né? E falei assim, fulano, você não falou para mim que a gente vai para o... Não, repensei aqui e eu vou para o centro-oeste. Quantas vezes pode ter acontecido na sua vida? Eu posso dizer que na minha vida eu já passei por diversas experiências como essa. E o mais lindo disso tudo é que o Senhor deu uma oportunidade a Moisés lá no começo para nos ensinar. Porque quando o povo errou, né? E errou. Num dado momento, Deus chegou para Moisés e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu tenho um propósito, eu tenho um projeto para você. Começar tudo de novo. Esses aí já são falhos, esses aí estão falidos, esses aí estão corrompidos. Vamos começar de novo? E o que Moisés pediu a Deus é a pergunta que eu faço para você. Qual foi a proposta de Moisés para Deus? Aí você pergunta, por que ele fez aquilo? Ele entendia o que era amor. Eu creio que Deus fez aquilo literalmente para ver até onde ele iria. Que tipo de líder ele era. Então ele vai e... Volta, não, eu quero continuar, eu quero estar junto, eu não vou desistir. Pronto, final. Ok. E aí ele vai e continua a caminhada junto com aquele povo. Tranquilo? Então pode... E o povo decepcionou ele outras vezes? Decepcionou ele outras vezes. Porque nós somos seres humanos e nós somos falhos. Às vezes eu estou com a minha filha adolescente e né, adolescente fala uma outra língua. Não sei se você foi adolescente, você lembra que você era bilíngue, né? Então você tinha hora que estava falando português, hora que estava falando o idioma dos adolescentes. E aí às vezes eu tento falar alguma coisa em português, mas ela está com a chave ligada no idioma dos adolescentes. E aí, às vezes a gente não se entende. Mas eu desisto dela? Claro que não. Aperta a tecla SAP, né? Então fica... sai em outro idioma. Então, às vezes, eu estou tentando falar alguma coisa aí, não encaixa. Mas eu vou desistir? Eu vou abandonar minha filha? Eu não vou mais? Então, joga no vento aí, não quero mais porque me maltratou, não aceitou o que eu estava dizendo, não aceitou as regras que eu estava dizendo? Claro que não. Por amor, você continua insistindo naquela pessoa. Pois bem, o texto está dizendo que a gente tem que viver essa situação, porque nós estamos no mundo de uma forma temporal. Então, durante esse período que estamos no mundo, essas coisas iriam acontecer. Essas frustrações, essas decepções, essas alegrias, essas surpresas. Porque eu preciso dizer também que não é só de decepções que vive o homem. Muitas vezes nós estamos surpreendidos. Hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, estou com muito sono. Quando, de repente, alguém bateu na porta, eu trouxe café. Uma surpresa. Não imaginava tomar aquele café daquele grão especial, né? Então, quando eu sentei, eu falei, senti o aroma, eu falei assim, esse grão é um grão especial, isso não é qualquer grão. Então, foi uma surpresa. O problema é que muitas vezes nós valorizamos muito mais as decepções do que as alegrias. E aí nós fazemos o quê? Nós recalcamos as alegrias e mantemos aflora o quê? As decepções e as tristezas. E talvez seja sobre isso que nós vamos trabalhar de uma forma especial essa noite, para que possa haver literalmente uma virada na sua vida. E ele começa dizendo, eu esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e na NAA diz, e me ouviu quando clamei por socorro. E aí já vem uma grande reflexão. Algumas pessoas estão sentadas no ponto, vendo os ônibus passando e se perguntando, não é possível que nenhum motorista está vendo o que está acontecendo comigo. Eu estou sentado aqui, já passaram mais de 20 ônibus e nenhum deles parou para mim. E aí eu pergunto para você, qual é o procedimento social para que você pegue um ônibus urbano? Com exceção de um lugar, que tem um lugar que é diferente aí, senão porque essas pessoas, como nós falamos aqui no Brasil, né? Então tem um lugar no Brasil que tem aqueles pontos específicos que o ônibus para.
que é lá no sul, né? Curitiba. Então, Curitiba tem um sistema específico. Mas, se eu tiver nos pontos normais, pelo Brasil afora, não tiver numa estação de BRT, por exemplo, ou os mineiros, né? Em Minas, muitas coisas são diferentes. Então, o BRT é uma codificação internacional usada da China aos Estados Unidos, inclusive no Brasil, mas em Minas é MOVE. Então, se você é mineiro, para você entender, o MOVE é em Minas, né? Só vocês têm MOVE, o resto do mundo todo tem BRT. Então, se você estiver na estação do BRT, se ele for parador, ele vai parar mesmo que você não dê sinal. Se ele for direto, se aquelas, dependendo da estação que você esteja, ele vai passar direto. Mas porque foi coordenado que assim fosse. Mas, quando você está num ponto de ônibus normal, de uma cidade normal, né, do meio urbano, se eu estiver sentado ali naquela estação, o que vai acontecer? Vai passar 20, vai passar 30, vai passar 40. Mas eles não vão parar. Porque na codificação, o que é necessário? Que eu faça um sinal indicando que eu quero que ele pare. Então, existe a codificação para isso social. Ah, mas eu não concordo com isso. Pô, então, meu amigo, vai para outro país, porque aqui a codificação é essa. A menos que você bote na lute, faça aí um abaixo-assinado para botar uma emenda constitucional, né, uma situação orgânica do teu município, do teu estado, para mudar. Porque quando eu ando pelo Brasil afora, o que eu vejo é, se eu não esticar, der sinal, né, dar tchauzinho pro motorista, em alguns lugares, se você não pular na frente do ônibus, ele não para. Mas, por favor, se você estiver no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, não pule na frente do ônibus, porque senão está correndo um grande risco de ele passar por cima de você. Ele não para mesmo, entendeu? Mas se você é um homem de fé, você dá sinal e tenha fé, porque ele para. Pois bem, eu preciso de um indicativo. E o que o texto bíblico está dizendo para mim? O Senhor se inclinou para mim quando eu estava em dificuldade. É o que está escrito no texto. Algumas pessoas tentam reinterpretar a Bíblia. Pegar a Bíblia, que é muito clara, e tentar fazer ela de uma forma diferente. E aí Jesus Cristo falou uma coisa muito interessante, que nós pecamos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então ele se inclina para mim para ouvir o quê? O meu pedido de socorro. Traduzindo, existe um condicional para que isso aqui tudo aconteça. E o primeiro condicional que eu quero trazer para você essa noite é você literalmente fazer sinal. E qual é o sinal? O sinal aqui é clamar por socorro. Mas ele está vendo, ninguém está vendo, isso é injustiça. Meu amigo, qual é a premissa? Eu preciso chegar no Todo-Poderoso e clamar a Ele. Clame a Ele. Talvez você esteja passando muita dor e muita dificuldade. E a coisa não melhore, talvez até esteja piorando com o passar dos tempos. E você não consegue entender e você está sofrendo demais. E eu quero te dizer uma coisa essa noite, sem necessidade. Muitas das dores que você está passando hoje não tem necessidade de ser. Elas só estão acontecendo porque você não clama a pessoa certa. Talvez você esteja indo num bom psicólogo, um bom analista, talvez você esteja procurando um bom psiquiatra para tomar, entre aspas, bons remédios. Talvez você esteja procurando amigos ou amigas, mas você não está buscando no Todo-Poderoso Deus. E o texto é bem claro. A segunda coisa, eu preciso clamar, mas eu preciso também de uma segunda questão, que é esperar com paciência. Ah, meu amigo, aí a gente entra numa outra questão. Eu posso dizer com toda a propriedade, por questões de estudo, que um dos maus que assolam a nossa população nos dias atuais chama-se algo, né, fica até redundante, é chamado de ansiedade. A ansiedade tem destruído muitas pessoas. Mas se ele fala no texto que eu preciso clamar a Ele com paciência, isso quer dizer literalmente que quando eu permito que a ansiedade entre comigo no ringue, numa disputa, de uma guerra, de um combate, e eu permito que ela vença, eu posso dizer com propriedade que cada vitória da ansiedade, mais longe eu fico do Senhor. Por quê? Ele traz uma premissa, eu preciso clamar e eu preciso esperar nele. Traduzindo, cara, eu estou no ponto de ônibus, está demorando o ônibus. Já estou aqui há 20 minutos.
Meu braço está aqui solto, eu tô até com a bolsa na mão para não ter risco de, na hora ali, então já tô com o braço solto aqui, de vez em quando eu até estico para ver se está funcionando o braço, né? Então eu vou lá, daquele tchauzinho, né? Aí tem gente, tem uma velhinha do outro lado, que mora do outro lado da rua, tá até já dando tchau de volta para você, que você estica a mão assim, ela vai dar tchau para você também. Tá tudo ensaiado, tá tudo coordenado. Mas aí o que eu faço? Cara, tá demorando muito, eu vou em casa tomar um café. Aí você, com 25 minutos, entra em casa, toma um café, come um pãozinho e tal, beleza, volta 10 minutos depois. Aí você volta com 35 minutos do começo da história. Aí você para no ponto de novo, senta e fica ali mais 26 minutos. E depois de 26 minutos você fala, cara, tá demorando muito. O que eu vou fazer? Vou dar um pulo em casa para o banheiro, aí volta em casa de novo. Aí gasta 6 minutos no banheiro. E aí depois você volta o quê? 2 minutos da hora cheia de novo. E aí você vai e fica ali 28 minutos. Aí você, pô, 28 minutos, eu tô muito cansado. Vou lá dar uma olhada no jornal, ver se tem alguma notícia boa. Aí você volta em casa. Tem pessoas que estão vivendo exatamente assim. Mas a periodicidade do ônibus é de 30 em 30 minutos. E aí quando ela com 25 desiste, marca um tempinho em casa e volta 10 minutos depois, o ônibus já passou. E agora tem um novo ciclo. De quê? De 30 minutos. E aí ela vai e fica 26 minutos. Cara, tá perto, mas ela não se aguenta. Não, eu preciso ir em casa de novo para fazer uma outra coisa. E fica não 10, mas agora ela fica só 6. Mas já foi o suficiente nessa janela de perder a oportunidade de novo de entrar nesse ônibus. E ela volta e agora ela fica 28 minutos. Faltava 2, mas o que ela faz? Não consegue se manter na posição. A ansiedade tem vencido a humanidade nos dias atuais. A ansiedade tem acabado com muitas pessoas, com muitos sonhos, com muitos projetos, com muitas perspectivas. Porque as pessoas pura e simplesmente precisam que as coisas ocorram nos dias atuais de uma forma imediata. Eu achei interessante um dia desse, minha filha vendo um dia desse, já faz alguns meses, né? Porque já faz bons meses que eu não ligo a minha televisão nos canais abertos, mas coincidentemente a gente estava, por algum motivo a gente ligou a televisão, estava passando um filme, e ela estava assistindo, e de repente parou o filme. E ela parou, naquela hora de tensão, o que vai acontecer? Intervalo. Ah, meu amigo, ela ficou no giraia. Pai! O que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo? O quê? Cadê o filme? Volta. Eu falei, não, mas não troquei de canal. Continua mesmo. Não, cadê o filme? Parou. Eu falei, minha filha. Aí eu ri. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Você está, desde que nasceu, tão acostumada a ver, no primeiro momento, DVD e no segundo, o streaming de filmes, que você não sabe o que é um comercial. Deixa eu sentar aqui, então. Vou te explicar. Eu vou explicar. Enquanto, mas pai, o filme. Não te preocupa, não. Vai dar tempo de explicar enquanto, né? E aí eu comecei a explicar, mas isso está errado. Isso não é justo. No momento que eu tô aqui, a coisa ia acontecer. Para assim, mas como que para? Eu falei, minha filha, é assim que é a regra. É a regra do comercial. É o momento que você está ali, ele tem certeza, o anunciante vai entrar, vai patrocinar, e ele tem certeza que vai voltar. E quando voltar, você vai estar ali esperando. Mas eu não concordo, eu não aceito esse negócio. Porque na geração dela, eles não sabem direito o que é ver uma televisão. Eles não sabem, como já até ministrei uma vez para o canal, a questão de ir a uma locadora para você pegar uma fita de videocassete, chegando lá, com aquele dinheiro contado, a fita está alugada. E aí o cara te oferece 1 milhão de coisas, mas você pensa, se eu gastar esse único dinheiro que eu tenho aqui, amanhã eu não vou poder ver o filme que eu quero. Então eu tenho que decidir, eu quero ver um outro filme para sair daqui vencedor, ou eu tenho que voltar para casa frustrado hoje, administrar essa frustração para amanhã tentar de novo. De repente fazer uma reserva. Era assim que a vida acontecia até pouco tempo atrás. E acredite, a gente sobrevivia, cara. Olha que o mais maneiro é isso, a gente sobrevivia. Eu não sofria. Não tinha hora que dava pô, aquele filme eu queria ver hoje, cara. Eu tô aqui para ver o filme e o filme não é possível. E o mais legal, que fazer a reserva não era conclusão de nada, porque muitas vezes você fazia a reserva e chegava lá na hora acordada, e aí, pronto, vim aqui buscar meu filme da reserva, tá? A pessoa não entregou. Aí que... Mas como assim não entregou? Mas liga para ela. Porque a pessoa que pegou tinha o direito de
pagar mais um aluguel e ficar com aquele filme mais um dia. Era o direito dela. Pagava a multa, mas seguia a regra, era a regra do jogo. Mas eu estou na fila de espera. Espera mais um pouco. Ou você quer mudar a ideia do seu plano? E o salmista é bem claro em dizer: esperei com paciência pelo Senhor. E está aí a primeira parte dessa grande reflexão para virar a história, para virar a chave. Mas ele continua no texto falando que ele tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Então ele tirou-me de dentro do poço e colocou os meus pés sobre uma rocha. E não só colocou os meus pés sobre uma rocha, mas ele também fez o quê? Ele ajeitou e firmou os meus passos. Sabe uma coisa que está escrita aqui, ou está subentendida aqui, que é muito reflexiva? O que aconteceu com o poço de perdição? Onde um dia eu caí. Ele, por amor a mim, fechou o poço? Ele extinguiu aquele poço? Ele soterrou o poço? O texto é bem claro numa interpretação que o poço continua lá aberto. O charco de lodo vai continuar lá. Por que isso? Por um motivo simples. Ao homem foi dado o quê? O livre-arbítrio. Então, o poço está ali. Eu que preciso decidir o que eu vou fazer agora que eu já tive a experiência de cair dentro desse poço. E o Deus de amor, o Deus misericordioso, foi lá e me resgatou e me tirou dali de dentro, colocou meus pés no lugar seco, no lugar firme, no lugar novo, ou no lugar de novo, aí cabe as duas interpretações, né? Ou no lugar novo, ou no lugar de novo, para me dar uma nova oportunidade de recomeçar a minha história. E agora a história recomeçada, você pensa, não, agora eu estou livre daquele perigo. Não, o perigo continua ali. O poço continua ali. O charco continua ali. Aí você pensa, pô, mas esse Deus é um Deus injusto. Por que ele vai me fazer correr risco novamente? Não pensa? Não dá para pensar nisso? Eu acredito que muitas pessoas, eu tenho certeza, porque eu já escutei isso, porque você não tem ideia do que pastor escuta no gabinete. Não tem ideia mesmo. Você escuta cada coisa que, meu Deus do céu. É porque o Código de Processo Penal não permite que você quebre o sigilo de... Porque dá para escrever livros. Livros, ó, eu queria explicar aqui uma história, né? Mas por questões éticas a gente não revela o que é dito em gabinete. Então, você está ali, meu Deus do céu, cara, podia fazer tudo diferente. Mas existe a possibilidade de você voltar. E aí, quando eu estava fazendo essa ministração, o Senhor me lembrou da tia Ivone. Deus a tenha. Tia Ivone, que morava lá nos confins de Nilópolis. E eu lembro quando eu ia visitar a tia Ivone, eu era garotinha ali com 5, com 6 anos. E a gente precisava fazer café, precisava fazer as coisas na casa da tia Ivone, botar água no filtro. A gente precisava o quê? Ir lá atrás do quintal para tirar água do poço. Não tinha água encanada. Então precisava ser água do poço. E eu lembro que quando eu andava em direção àquele poço, ali com meus 6, 7 anos, eu me arrepiava todo, meu amigo. E aí eu lembro que eu olhei a primeira vez, quando ela começou a tirar as tábuas de cima, eu falei, que é isso aí, meu amigo? Era um poço, aqui é o poço que você vê em desenho, vê em filme. Isso aqui é um poço. Aí eu posso olhar? E pode, aí. Ok, segurei a mão de alguém, de algum adulto e me inclinei para olhar. E sabe, quando eu olhei para dentro do poço, eu tenho que perguntar isso para você fazer uma introspecção. Você já olhou para dentro de um poço? Você já olhou bem para dentro de um poço? Ou você só viu um poço? Alguns, eles fazem um anteparo em volta para ficar fora do chão. Alguns não têm essa tecnologia, traduzindo. O cara só bota ali o coisa para tirar a água e você que interprete que ali na frente, só que embaixo daquela madeira tem um buraco às vezes de 10, de 20, de 30 metros, não sei, depende do lugar onde você esteja, até conseguir pegar um veio de água. Mas eu já tive a curiosidade, a coragem de segurar na mão de alguém que podia me proteger. Ó, mistério, hein? Aleluia. E olhar para dentro do poço. E olhando para dentro do poço, ali com 6 anos de idade, eu
eu tive uma certeza absoluta na minha vida. Que certeza era essa? Nunca eu iria querer estar dentro de um poço. Foi a decisão que eu tomei ali, piquititinho. Já que com 6 anos já não era, eu não sei nem que tamanho que eu nasci, né? Piquititinho fica até, né, complexo isso. Eu era pequeno, eu era proporcionalmente menor do que era hoje, então com 6 anos. Então eu olhei para aquilo e falei assim, eu nunca quero brincar, nunca quero dar chance de cair dentro. Eu não quero nunca pagar para ver. Porque algo me diz que não é interessante a experiência de estar dentro. E eu lembro que por vezes eu estava na casa dessa minha tia, só que às vezes não só com a minha avó, eu ia muito com a minha avó lá, que era a irmã dela, mas por vezes a família ia lá e muitos primos iam lá e as pessoas brincavam no quintal, era um quintal enorme, um quintal gostoso. E às vezes eu olhava assim para os outros primos e correndo e eu brincava muito alegre e feliz naquele quintal, mas sempre mantendo o quê? Uma distância de segurança do poço. E aí eu disse, vamos brincar, vamos jogar, vamos pegar. Eu falei, se eu fosse você, não fazia isso. Porque existe um grande risco de brincar. É uma brincadeira muito perigosa. Eu sou valente, valente eu também sou, meu irmão. Mas eu sou valente, eu sou destemido, mas eu não sou burro. Porque brincar do lado do poço é perigoso. Eu posso ser destemido ou não. Eu posso ser covarde ou não. Mas não muda a situação de pisar ao lado daquele território de qualquer jeito, pode me levar a um caminho muito complexo. Pode me levar a uma situação de dor, de sofrimento, de angústia, até mesmo de morte. Então eu aprendi, conforme o tempo foi passando, e as visitas à casa da minha tia-avó, toda vez que ela ia buscar água, eu fazia questão, tia, eu quero ir com a senhora. E depois de um tempo eu comecei a crescer um pouquinho, com meus 7, com meus 8, eu falava, tia, eu posso puxar o balde? Ela é pesado, posso tentar? Pode. Aí eu, braçada no balde, ela jogava, não sei se ela encheu o balde todo, não, né? Uma pergunta interessante. Isso aqui eu fazia ali com meu esforço ali, é lógico, eu guardava uma distância, mas vai que o negócio fica pesado, quer me puxar, dá tempo de largar a corda, se não aguentar, larga a corda, hein? E eu puxava aquilo ali destemidamente para o quê? Tirar coisas de dentro do poço. Sabe, tem vezes que Deus faz coisas proféticas na nossa vida e a gente não entende. Meu Deus do céu. Porque com 8 anos, mesmo sabendo o perigo que era, eu fazia questão de tirar coisa de dentro do poço. Meu Deus do céu, mistério, aleluia. Com aquela idade, o Espírito Santo já começava a trabalhar em mim, entender 2 coisas. Primeiro, existem coisas dentro do poço que precisam ser tiradas, que vale a pena o sacrifício de tirar. E a segunda coisa, nunca brinque. Faça o que precisa ser feito, mas faça com respeito, faça com atenção. Porque o perigo, indiferente do que você queira fazer ou da forma que... ele existe. Então eu lembro que eu comecei a tirar água do poço com a tia Ivone. E eu tirava ali, cansada. Aí ela, a única coisa que eu não fazia é o quê? Quando você termina de puxar, ele fica no meio, né? Aí ela ia como adulta, puxava o balde de cima do poço, enchia os galões lá e botava de novo na posição. Vamos lá de novo, agora desce. Aí descia de novo. Beleza, encheu? Puxa aí. Enche... Agora vai, de novo, vamos lá. Aí eu tirava de novo, aí quando subia até, ela ia lá. E aí veio uma coisa reflexiva interessante. Muito interessante. Nós hoje como igreja, tendo a palavra de Deus ao nosso favor, né, como nosso guia, existem muitas situações que ele nos tira do poço. Você precisa entender qual é a posição que você está hoje. Existe gente que tem força para puxar o balde. Glória a Deus pela tua vida que puxa o balde. E o puxar o balde pode ser através das orações, pode ser através de contribuições, pode ser através de palavras, pode ser... Existem várias formas de puxar esse balde. Mas nem todos que até mesmo puxam um balde têm condições, têm estrutura para ir lá do lado do poço, pegar esse balde e arrancar ele de lá. Então, cuidado, porque às vezes o Senhor fala, tira a água do poço, e você está fazendo ali, você é um bom puxador de corda. Você está tirando muita coisa de dentro do poço, coisas importantes.
Mas aí, de repente, você fala assim, não, eu vou parar de puxar, agora eu vou começar, agora eu vou ficar ali do lado da boca, né? E agora eu vou começar a esticar o braço. Será que você tem força no braço para puxar? Será que você tem equilíbrio na sua vida para estar naquela posição? Ou será que você ainda sofre de vertigens espirituais? Será que quando você olha para ali, aquilo não te balança, ainda não te deixa tonto, não te deixa trôpego? Então, em nome de Jesus, eu quero convidar você a tomar cuidado. Para quê? Estar na posição correta do cumprimento desse ministério de tirar coisas importantes do poço. Se você já tem estrutura, glória a Deus, venha ser mais um que ajuda a tirar o balde lá daquela posição. Mas se você não é, não tente forçar uma situação, tentando colocar-se numa situação que vai ser uma situação de risco para você. Pode ser que hoje você esteja nessa estrutura emocional, mas daqui a um mês, daqui a um ano, a coisa já você consiga maturar de tal ponto, não, agora eu me sinto em condições de chegar perto daquele lugar onde um dia eu até mesmo estive, sem sofrer, sem ter problema de vertigem. Ok, já estou bem, estou me sentindo bem, estou me sentindo equilibrado para isso. Então, quando você se sentir assim, aí eu te convido a trocar de posição, não ser somente um puxador de balde, mas ser também um resgatador. Amém, igreja? Então, os anos passaram, eu entendi que eu não tinha que ter medo, mas eu precisava ter uma outra coisa, que se chama respeito. Então, eu respeitava o poço, mas eu não tinha mais medo do poço. Você consegue entender a diferença disso? Porque quando você tem medo, você às vezes passa muito longe. E aí a gente vai para uma outra situação de pessoas. Pessoas que saíram dali de dentro, foram resgatadas dali de dentro, mas quando se tocam, você chega para ele e fala assim, vamos orar, vamos ajudar, vamos puxar corda. E ele fala, não, agora eu vou viver uma vida muito longe do poço. Isso é bom? Em partes. Por quê? No fundo, você não passou por uma libertação plena. Porque você ainda tem medo de cair lá dentro. Então eu convido você a refletir, a buscar ajuda para rever isso. Porque, de novo eu repito, ter respeito é muito bom. Ter medo é uma outra questão. Ok? Bom, continuando, a gente chega numa outra parte que é muito linda. O versículo 3 ele vai falar o quê? E pôs um novo cântico na minha boca. Na outra tradução, me pôs nos lábios um cântico novo. Um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão aonde? No Senhor. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O grande mistério dessa parte está resumido no novo cântico. E eu pergunto a você, como normalmente nasce um novo cântico no seu lábio? Como nasce um novo cântico no seu lábio? Alguém falou aqui nos bastidores, quando eu abro a boca? Mas normalmente, quando você abre a boca, o que sai dela? O do que o coração está cheio. Agora a gente já foi mais além. O que você falou? O que acontece? Se eu hoje me converto ao Senhor, essa mensagem é em 2021, tá? É só um exemplo aqui, eu vou falar, pô, pastor é velho, hein? E aí, de repente, você escutou anos de Jimi Hendrix. Escutou anos de Led Zeppelin. E você só escutava isso. E agora você você foi tirado do charco de lodo e você começa uma nova história, uma nova vida. O que ele está falando aqui de uma forma para que você venha refletir? Para que haja um novo cântico no seu lábio, é preciso haver o quê? Novas informações vindo à sua mente. Então eu preciso entender que antes eu tomava atitudes, me alimentava dessas atitudes, e aquilo tendia a ser o meu linguajar, tendia a ser minhas palavras, tendia a ser o que eu cantava, o que eu solfejava. Porque é o que estava o quê? Intrínseco na minha mente. Então, o que ele está dizendo aqui é, mudança de vida traz um novo linguajar.
Porque se... E aí, até interessante que eu estava conversando com a minha filha, eu vi um rapaz falando sobre entrevista de emprego, e aí ele foi, né, buscar, e eu tava lá, não, tá ligado na parada? Não, quer nós. E o entrevistador só aquele... Aí ele contando, né? Não, aí eu cheguei lá e como é que foi a entrevista? E aí é nós, e que essa parada mesmo, que tá ligado. E eu falei, e a vaga? Não sei, agora eu tô esperando. Eu falei, ai, Jesus, meu Deus do céu, entra com milagre ali no translator do ouvido do entrevistador, porque... Mas por quê? Porque ele veio de um local, ele veio de um meio de convívio onde a gíria era o segundo idioma. Então, qual é a característica dele chegando no Evangelho? Num delta T, ele permanecer com o mesmo linguajar. E a gente tem que ser preconceituoso por causa disso? Não, de forma alguma. O que nós precisamos entender é que, ao mudar o meu ciclo social, ao mudar a minha região de habitação, ao mudar até às vezes o bairro que eu moro, sei muito longe, não precisa sair daqui para o Rio Grande do Sul para mudar um sotaque, ou sair daqui para a Bahia para mudar um... Não. Às vezes só o fato de mudança de bairro dentro da mesma cidade já é suficiente para que você tenha uma necessidade de rever o seu linguajar. Rever a forma que você fala, a forma que você se porta, a forma que você se veste. Porque senão você fala, não, eu não vou mudar e ponto final. Com isso você tem uma grande chance de ser o quê? De ser excluído. E aí não adianta chegar e falar assim, mas Senhor... Aí é a hora que eu tenho que dar uma pausa, por causa dos dias atuais, e explicar. Mas reflita, porque nem sempre o ser excluído é um erro. Nem sempre ser excluído é um problema. Porque tem lugares que você está que o inferno domina. E aí o errado se torna certo. O que eu estou te dizendo é que existem lugares que você chega que estrategicamente você precisa ser um revolucionário. Você precisa manter a posição e mostrar que aquilo que você tem é o certo e ponto final. Não negociar. E muitas vezes em faculdade isso acontece, em escolas isso acontece, em vizinhança isso acontece. Certa feita eu conversava com um amigo meu, falando para ele que quando ele estava num lugar, num ciclo de convívio, ele se portava de uma forma. Mas quando ele entrava num outro bairro, a forma dele andar mudava. Aí eu cheguei e falei assim, chega aqui, meu filho, vamos conversar. Você já notou isso? Não. Pois bem, eu vou filmar para te mostrar. E o que você demonstra para essas pessoas que estão à sua volta? Não, é porque eu nasci aqui, eu fui criado aqui, então eu tenho o mesmo ranço que vocês têm? Ou será que o mais interessante é você entrar nesse lugar novamente onde você foi criado? E agora, uma vez chegando aqui, eu possa mostrar que eu sou uma pessoa diferente. Vocês estão entendendo a questão? Eu não estou falando aqui de preconceito. Eu estou falando aqui de uma grande reflexão. Eu estou falando de tomada de decisões, de ser maduro para entender aonde eu tenho que manter posição e aonde eu preciso mudar. Será que, de repente, se eu estou no meio de um ciclo social onde as pessoas, quase que todas, usam gola polo, e eu só gosto de usar a camisa com gola careca, que eles chamam, né? Ele fala, não, eu gosto. Tá bom, se você gosta, gosta. Mas será que você vai ser chamado para algumas coisas onde é o clube do gola polo? É pecado usar gola polo? Mas, pastor, tá muito rasteiro, mas às vezes a gente tem que ir lá no rasteiro para as pessoas não terem dúvida e entenderem o que você está falando. A gente tem que nivelar por todos os grupos. Às vezes, você usar camisa de time de futebol em certos lugares não é legal. Mas é pecado? Claro que não. Então, existe algum churrasco, alguns lugares que você vai que vale a pena botar aquelas camisas que você... Aquela coleção de camisas que você tem, que você ama. Perfeito. Mas existem alguns lugares que elas não vão ser bem vistas. E aí eu preciso refletir. Será que eu mantenho a posição nas camisas de time de futebol? Ou será que, nesse lugar, eu preciso dar uma refletida e, de repente, mudar? É momento de crescer, é momento de amadurecer, é momento de um novo cântico em nossa vida. Então, nós precisamos entender isso. Mudar nosso ouvido, consequentemente, está atrelado ao quê? Mudar nossa fala. Então, se eu estava num lugar que todo mundo falava gíria, eu tenho uma tendência de falar gíria.
Eu lembro quando, lá nos anos 90, 96, 99 aproximadamente, eu trabalhei junto à Secretaria de Receita Federal aqui no Rio de Janeiro e à Superintendência de Polícia Federal. Então eu estava em todo o TME, eu passava 6, às vezes, horas por dia do meu expediente, junto com auditores fiscais, com delegados da Polícia Federal, com papiloscopista, né, traduzindo gente, no mínimo, que tinha graduação. No mínimo. Então eram pessoas eruditas. E aí, quando eu comecei, me tocou, algumas pessoas falaram assim, caramba, cara, tá pegando, você tá falando difícil, agora tá querendo tirar onda. Mas instintivamente, de tanto conversar com eles todo santo dia, sem que eu me tocasse, o meu linguajar foi mudando. O meu vernáculo foi aumentando. O cabedal de palavras foi alargando. E agora você já não fala só qual é. Você fala como vai. Como veio passado. Como se sente. Aí você, pô, mas eu tô falando... Não, mas tem muitas formas de falar, às vezes é a mesma coisa. Mas isso está atrelado ao quê? A você mudar o seu ouvido primeiro, para mudar o seu falar. Então, se você tem estado, tem tido experiências espirituais onde mudou a sua vida, eu quero mudar você. Mude também a sua forma de falar. Bom, o que mais? Interessante isso. Nós não podemos ser dúbios em quê? Nas nossas atitudes e na nossa fé. Quando a gente vai fazer uma redação para concurso, né? Não sei se você já prestou atenção, quando você vai fazer a redação de concurso, lá no edital vai estar escrito lá o que vai ser cobrado na redação. Então, todo concurso tem lá no edital a redação. Você tem redação? Tem. O cara tem que te explicar. Então, tem lá pontuação. Cada erro de pontuação vai ser 0, alguma coisa. Se ela for muito curta, vai perder tantos pontos. Se ela for muito longa, vai perder tantos pontos. Se você tiver parágrafos difusos, isso representa perda de pontos em não sei o quê. Mas, normalmente, nas redações, o que tem maior peso absoluto, e esse, se você pecar, você já está com certeza fora, é você fazer o quê? Fuga do tema. Se o cara está perguntando sobre os navios do estaleiro e você for falar dos aviões que estão na pista, você pode escrever uma tese de mestrado, você pode botar um livro que vai ser best-seller sobre avião, mas naquela redação você está reprovado. Então eu preciso entender o que eu estou falando e para quem eu estou falando. Sabe? A perseverança está atrelada a isso. E a gente volta no texto. E o versículo 4 vai dizendo, bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. O que ele está nos dizendo aqui? Que nós somos bem-aventurados como nós marcamos a posição. Quando é bem claro diante da sociedade o que nós estamos tentando dizer, o que nós estamos passando, quem nós realmente somos. Então, ele está deixando bem claro. Ah, não, mas Deus já... Calma, está bem claro. Não se volta para arrogância nem para mentira. Traduzindo, eu preciso ser o quê? Perseverante na minha forma de agir, na minha forma de falar, no meu procedimento. Então, quando eu consigo isso, eu literalmente, nesse paralelo de redação, eu já posso ter certeza que eu vou começar a história com uma grande pontuação. Porque ele está dizendo aqui sobre a questão da perseverança. Eu preciso perseverar, eu preciso. Se eu tive experiência, se eu fui determinado, se eu soube buscar, se eu soube aguardar, se eu soube esperar, se eu soube entrar no ônibus certo, se eu soube ouvir as coisas certas para começar a mudar minha forma de agir, se eu ouvir as coisas certas para começar a mudar até mesmo meu linguajar, se as coisas estão acontecendo de transformação na minha vida, não adianta ser como alguns que vão ao ápice como uma questão de uma senoide, uma solenoide, que você tem um momento que vai lá no pico máximo, aí você, uau, que fantástico, mas aí daí ela começa
decair, 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 decair. Aí quando você vê o zero e fala, uau, agora é o chão. Nada, ela consegue romper o chão, que é o mínimo do zero. E ela vai lá num vale negativo. E quando você vai ver, ela foi quase não, ela vai proporcional. A questão de subida é o proporcional àquela de descida. E aí, quando eu pego a Bíblia Sagrada, ele vai ver que algumas pessoas, quando caem, o último estado torna-se pior do que o primeiro, traduzindo, não volta nem para o zero. Partindo do princípio que a gente sai na estaca zero, né? Então a gente foi ao máximo, mas tem gente que tem que... Aí lá no mínimo, é impactado pelo Senhor, é resgatado, literalmente jogam-se uma corda para dentro do poço, e aí vem o resgate e de repente começa a subir novamente. E aí o fato é, você não sai lá do mínimo para o máximo, não, existe uma caminhada de volta, e aí eu quero que você entenda isso. Muitas vezes você já teve muitas experiências, já viveu grandes coisas, já teve até impactos espirituais, coisas materiais e etc. E de repente agora você se meteu, se encalacrou numa grande dívida por causa de burradas que você fez. E de repente você fala, Deus não está cuidando de mim, Deus não está fazendo a mim, eu continuo, mas eu quero que você reflita. Será que se eu tinha 100 mil na conta e agora estava com 100 mil de dívida? E o Senhor te resgatou e você começou a fazer mudança, eu quero convidar você a parar e refletir no final do mês. Será que você está com 100 mil ainda ou você está com 60 mil? 50 mil. Queria eu também que fosse um estalar de dedos. Queria eu que fosse do dia para a noite. Mas às vezes não é. Porque você sabe que correu um caminho. E se você não voltar por esse mesmo caminho, tem uma grande chance de acontecer algo. Porque você é ser humano, assim como eu. Que coisa é essa? De não valorizar e cair no mesmo lugar de novo. É fato isso, psicológico. Então, por isso que quando você se queima, você precisa passar pela raspagem, você precisa ver enxerto de pele, você precisa sentir a dor e você precisa ver nascer tudo de novo. Porque cada dia que você vê nascer de novo, você pensa, eu nunca mais vou fazer aquilo. Eu nunca mais quero passar por aquilo. Eu nunca mais quero cair de novo. Porque quando você lembra, quando você olha, você fala, cara, tá doendo demais isso aqui, eu não quero passar nunca mais por isso. Isso se chama processo. Processo de cicatrização. Sabe? E aí o raspagem, isso automaticamente lembra o quê? Tomo de moto. Mas eu lembro uma situação que o meu tio uma vez me mostrou lá nos anos 80. Era 1987, se não me falha a memória. Eu lembro onde eu estava exatamente. Eu estava no Boulevard, lá em Vila Isabel, fazendo compras com a minha mãe. Quando de repente... Não lembro exatamente como a gente descobriu, né? Acho que ligaram para nossa casa, chamaram, acho que o nome dela no alto-falante, e ela foi no saque, e quando chegou no saque, chamando, o que houve, né? Será que eu perdi alguma coisa e acharam, botaram no saque? E aí tinham ligado para minha casa, né? Alguém falou onde a gente tinha ido, procuraram no hospital, acharam o telefone, ligaram para o saque e pediram para achar essa pessoa. E ela já foi com a pulga atrás da orelha, né? Por que estão me chamando? E aí quando chegou ali, a senhora é a fulana, então não sei o quê, eu queria que você pegasse o telefone agora e ligasse para um desses dois telefones aqui, porque você precisa... Ela já, ali, meu amigo, já começou o mundo a cair, né? Tipo assim, pô, não ganhei um prêmio agora, um caminhão de prêmio, não vai estar, né? Isso não tá me cheirando bem. E quando ela pegou o telefone, descobriu que o irmão dela havia sofrido um acidente grave de moto. Só tem uma coisa importante a dizer nisso. Fazia um bom tempo que eles não se falavam. E eu lembro que eu era adolescente nessa época, né? Eu parei. É tipo aquele meme, né? Peguei o balde de pipoca e falei assim, vamos ver agora pra onde isso vai, né? Porque ele já não se fala há um tempão, ele tá no hospital. O que vai acontecer? Ela falou, larga o carrinho, larga tudo, vamos correr pro hospital. Porque quem ama... não está relacionado ao quanto errou com você. Amor é amor. E eu falei, mas as compras já tá até aqui, é só... Não tem tempo. Ele pode precisar da gente agora, então larga tudo. E vamos correr pro hospital. Sabe, aquela atitude que minha mãe tomou naquele dia marcou a minha história. E muitas vezes, pessoas que andam com você marcam a tua história. Seja positiva ou seja negativamente. A questão é que você não está fadado ao erro ou ao acerto por causa dessas boas ou más influências que você viveu.
mas sim na tua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Você está entendendo isso? Então o Senhor está te chamando hoje a tomar as decisões certas conforme o salmista está nos ensinando. E a última coisa que ele passa para nós nessa prédica é: nós precisamos ser, entre outras coisas, perseverantes. Para que a senoide da vida não fique nos dando rasteira. Para que as armadilhas espirituais que são lançadas diante de nós não venham nos derrubar. Para que o último estado não se torne pior do que o primeiro. Sabe? Eu preciso citar Mateus 24 agora, quando o Senhor Jesus nos fala uma coisa interessante. Nós precisamos ter na palavra como nossa aliada, porque ela nos diz: pois aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que em nome de Jesus, todos nós possamos, em cima dessa palavra dessa noite, tomar decisões corretas, atitudes corretas, entender a administração entre medo e respeito. Que nós possamos entender que existe um delta T para que as coisas aconteçam. Tem muita gente, como disse a história do ônibus, perdendo a oportunidade porque não consegue esperar só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E o Senhor manda ministrar ao teu coração essa noite: espera só mais um pouquinho, que o socorro vem. Espera só mais um pouquinho. Sabe? Eu estava vendo desenho com a Sofia essa semana. Sabe por quê? Eu tenho visto muito desenho com a Sofia. Porque tem fases na vida que passam e depois, quando a gente olha para trás, se arrepende. Poxa, passou aí, mas vamos fazer agora? Agora eu não quero mais. E eu olhei e falei: cara, minha filha tá vendo muito seriado já de adolescente. Eu falei: não, minha filha. Ela, mas minha irmã vê também. Eu falei: não, sua irmã tem outra idade. Vamos ver desenho animado. Ela, mas papai, é coisa de criança. Eu falei: papai gosta de ver desenho animado. Eu falei: vamos começar a ver desenho contigo agora. E comecei a assistir um monte de desenho com ela. E aí você pergunta: por que você está fazendo isso? Para que se cumpra o tempo, para que as coisas aconteçam. Porque o deixar de assistir o desenho, e eu como psicanalista posso dizer com propriedade, pode representar daqui a pouco um pulo de fase. E um pulo de fase traz o quê? Estar numa posição errada sem o devido amadurecimento. Então hoje eu prefiro ver desenho com ela para que ela possa cumprir essa fase que já está quase terminando. Para que quando encerrar essa fase ela possa ter sido bem construída. E vendo o desenho, eu termino essa mensagem essa noite, te dizendo: ontem, estava vendo um desenho específico dos pinguins, e eu lembro que um deles, que é um inventor, fez um capacete. Que o que você queria que acontecesse, acontecia. O que ele pensava, acontecia. E aí, um dos personagens do desenho consegue roubar o capacete do pinguim, né? Naquela animação toda. E aí, quando ele bota o capacete, o pinguim fala: ele não tem estrutura emocional para ter esse capacete. Ele vai fazer besteira. Porque quando o criador tinha o capacete, ele pedia coisas, né? Eu quero agora uma chuva de pipoca, e todo mundo comia pipoca. Não, agora eu quero sorvete, todo mundo comia sorvete. Não, agora eu quero o sol. Aí deixava de ser coisas simples, palpáveis. Mas quando foi para a cabeça do outro, o outro se vislumbrou com aquilo. Quantas vezes talvez você já tenha visto isso? Pessoas que estavam numa situação, mas quando foi colocado sobre ele, foi possado a ele algo diferenciado, ele não soube administrar isso. E sabe aquele bichinho no meio do desenho? Fez um pedido. Ele falou: eu quero comida chinesa. Aí veio aquelas caixinhas tipo China Box, né? Aquele monte de caixinha, né? Que é mundial aquilo, né? Aquelas caixinhas quadradas, abertas, com os palitinhos, pum, aí flutuando assim na frente dele. Ele: não, isso não, pô. Tipo assim, os pinguins estão em Nova York, é Nova York que se passa a trama, né? Pô, China Box, tipo assim, Nova York é mole, pô.
eu quero comida chinesa vinda da China. Balandia Soura. E ele pensou aquilo, parou, e olhou para um lado, e olhou para o outro. Acho que está com defeito. Eu quero comida chinesa vindo da China. Ah, a pilha deve estar fraca. E aí o desenho continuou, e ele pediu uma coisa, pediu outra. Daqui a pouco ele falou que eu estou sentindo uma dor como se tivesse sido pisado por rinoceronte. Daqui a pouco veio um monte de rinoceronte pisar ele. Eu tenho que pensar no que você tem que pensar no que você pede. Você não pode pedir qualquer coisa. Você tem que cuidar com o que você pensa. Aí ele fala, poxa, ainda bem que foi rinoceronte. Pior se eu fosse pisado por uma manada de elefante. Daqui a pouco um monte de elefante pisa ele. Aí o cara, não, ele não tem estrutura para isso. Porque quanto mais ele está pedindo, mais ele está se enrolando, mais ele está se machucando. E o desenho desenrola. E depois de muito tempo eles conseguem não só tirar o capacete, mas eles acham que a melhor coisa que tinha era o quê? Quebrar aquele capacete. E aquele que tinha roubado e agora estava frustrado, porque tinha perdido aqueles poderes que ele tinha ganho, decepcionado, triste, vem um amigo dele. E o amigo dele chega e fala, aquilo que você tinha eu não posso te dar. Mas aí pega ali uma coroa de coco com plumas, quem conhece o desenho sabe, e fala, mas eu posso te dar isso de presente. E ele para, olha e fala, uau, que coroa linda. Ele consegue reconhecer a beleza naquilo singelo que ele estava recebendo e coloca na cabeça. E na hora que ele coloca na cabeça, eu quero que você entenda bem que eu não estou falando só de um desenho. Na hora que ele coloca bem na cabeça, aquele amigo dele estica a mão e tuf! Pega o prato. E eu queria te ofertar, inclusive, isso aqui. E o que era? A comida chinesa. Que isso chegou no final do desenho. Muitas vezes está acontecendo isso com a gente. A gente está pedindo coisas. Coisas até boas, coisas gostosas, coisas importantes. Mas existe um delta T entre fazer e seguir o fluxo. Porque se ele falou, eu quero comida chinesa vinda da China. Então precisava o quê? De um tempo. Em cima desse singelo desenho, eu quero chamar você a refletir. Faça os pedidos certos. O Senhor muitas vezes nos dá esse capacete mágico, entre aspas, e a gente pode conseguir coisas extraordinárias através da oração e da busca. Mas principalmente nós precisamos o quê? Ser perseverante. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a se colocar de pé. Eu quero orar por você.